continuidade à nossa disciplina, nós vimos nas aulas anteriores os primeiros conceitos sobre sensoriamento remoto e um pouquinho sobre sua origem e as visões divergentes que nós temos sobre essa ciência. Nós vimos, por exemplo, que, de acordo com Nieves, Sand e Kieff, em 1994, o sensoriamento remoto é a ciência e arte de obter informações a respeito de um objeto, área ou fenômeno pela análise de dados adquiridos por um sistema que não se encontra em contato com o objeto, área ou fenômeno sobre investigação. Nós vimos que, por exemplo, Sanoway e Davis em 1978, Centeno em 2012, falam que o sensoriamento remoto são os procedimentos e a ciência que destina a obtenção de imagens mediante o registro de variações que podem ser gravimétricas, ondas sísmicas, ondas acústicas e energia eletromagnética. E nós também comentamos que no Brasil a gente tem uma linha muito clássica do sensoriamento remoto que vem, inclusive, do INPE, né? Aonde, por exemplo, Menezes, em 2012, coloca que o sensoriamento remoto é uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Ou seja, existem uma linha de sensoriamento remoto que é muito ampla e outra que se restringe basicamente a dados oriundos de energia eletromagnética. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos ver os conceitos principais associados a essa linha mais clássica. E no decorrer da disciplina vocês vão ver que, na verdade, o que a gente aprender para a energia eletromagnética, para a obtenção de imagens a partir da energia eletromagnética, vai servir também para as outras formas de obtenção de imagem, de forma similar, né? A gente vai poder fazer uma associação com os conceitos que nós vamos estar vendo dentro dessa linha que é mais clássica. Então, dando continuidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de aquisição das informações dentro do sensoriamento remoto. Para a gente entender um pouquinho sobre como é esse processo, a gente vai observar essa imagem aqui. O que nós temos? Dentro desse processo de aquisição, a gente tem a energia eletromagnética, tá? Que vai precisar percorrer o caminho entre sua fonte e o objeto na qual ela deseja a informação. Quando ela atingir esse objeto, parte dessa energia vai ser absorvida, outra parte vai ser refletida ou então transmitida. E após haver essa interação, a energia que foi refletida, ela pode ser captada por um sistema que seja sensível a esse tipo de energia, que no nosso caso vão ser os sensores. Os sensores que são aqueles objetos que estão a bordo das nossas plataformas. Esse sensor vai receber então essas medições de energia em diferentes comprimentos de onda. Ele vai discretizar essa informação, armazenar e ela vai ser armazenada em forma de números, tá? Que vai ser transformado num valor digital. Então, observem o seguinte, o que a gente tem nessa imagem? O Sol vai ser a nossa fonte de energia, ou seja, onde vai estar emitindo energia eletromagnética. Os prédios, a área urbana, o solo exposto, a pastagem, o rio, a floresta, vão ser os objetos aonde vai ter essa interação da energia eletromagnética com o meio, né? Com cada um deles, e a gente vai ver mais para frente que
e ela vai reagir de forma diferente, dependendo da constituição físico-química de cada um desses elementos. E essa energia, o que for refletido, vai retornar ao sensor, que nesse caso na imagem é um sensor que está a bordo de uma plataforma orbital. Então, esse sensor vai armazenar essa informação e posteriormente vai enviar novamente à Terra através de uma estação de monitoramento. Agora, falando em radiação eletromagnética, o que é isso, né? Basicamente, a gente pode dizer que a radiação eletromagnética ela tem um comportamento dúbio, né? Ela é onda e energia. Então, o REM, de acordo com o novo 2015, ele pode ser definido como uma forma de dinâmica de energia que se manifesta a partir de sua interação com a matéria. E atualmente existem duas teorias que explicam tanto a propagação da radiação eletromagnética quanto a sua interação com a matéria. Uma das teorias é conhecida por a teoria da ondulatória, que foi proposta por James Maxwell, um físico escocês, em 1864, e ele conseguiu demonstrar que todos os efeitos do eletromagnetismo, eles podem ser descritos por um conjunto de 4 equações, tá? Que são as equações de Maxwell, na qual Maxwell demonstrou que a aceleração de uma carga elétrica provoca perturbação no campo elétrico e magnético. Então, os conceitos que nós vamos precisar associados à física para entender sensoriamento remotos vão ser os seguintes. A gente precisa entender que a radiação eletromagnética ela se propaga na forma de ondas eletromagnéticas com a velocidade da luz, ou seja, mais ou menos 300 mil km por segundo. A medida de frequência vai ser em hertz ou em seus múltiplos, que os comprimentos de onda eles vão ser unidades em metros ou então nos seus submúltiplos, que a frequência vai ser o número de vezes que uma onda se repete ao longo do tempo, e o comprimento vai ser sempre a distância entre os dois picos de ondas que vão ser sucessivas. Então, o que precisa ficar claro, né? Que quando a gente fala em radiação eletromagnética, ela pode se deslocar no vácuo, não precisa de um meio material para que isso aconteça, como por exemplo uma corda, tá? Ela sempre vai ser caracterizada pelo comprimento de onda e pela frequência, sendo que esse comprimento de onda ele é a velocidade dividida pelo valor da frequência. Além disso, é importante salientar que para cada comprimento de onda vai haver uma quantidade específica de energia, tá? Como pode ser observado nessa imagem lateral aqui, e aonde quanto mais curta vão ser essas ondas, ou seja, os comprimentos de ondas menores, você tem uma quantidade de energia maior, e quando você tem comprimentos de ondas maiores, ondas mais largas, você tem uma quantidade de energia menor. Nessa imagem, então, fica bem claro isso. Vocês podem perceber que ondas, por exemplo, de rádio, que tem comprimentos de onda maior, vão ter muito menos energia do que, por exemplo, raio-x, que tem comprimentos de ondas menores, são ondas mais curtas, ou seja, vão possuir mais energia.
A gente vai ver dentro do sensoriamento remoto, um pouquinho mais para frente, que nós vamos trabalhar principalmente aqui da radiação visível até a faixa do micro-ondas com o sensoriamento remoto tradicional, tá? A parte aqui de ondas de rádio, a gente trabalha para a parte de posicionamento, então o sistema que se usa para o sistema GPS, por exemplo, que vocês utilizam no dia a dia. E abaixo os comprimentos de ondas menores, abaixo do visível, que é radiação ultravioleta, raio-x, raios cósmicos e gama, a gente usa mais para a parte de medicina, ok? Que não vai ser o foco da nossa disciplina. E para essa questão ficar bem clara, essa questão do comprimento de onda e a quantidade de energia, uma coisa que nós podemos usar é um simulador que foi desenvolvido pelo Laboratório de Cartografia da UFSM, que vocês podem observar aqui do lado. Ele é bem interessante porque ele permite que você passe dentro dos diversos regiões do espectro eletromagnético e ao mesmo tempo consiga observar aqui na parte inferior qual o comprimento de onda e a frequência, assim como o nível de energia que está sendo gerado em cada um desses pontos do espectro eletromagnético. Vocês podem ver desde lá das ondas de rádio, quando você vai passar para o micro-ondas, o que acontece? O comprimento de onda vai diminuindo, o nível de energia ele vai aumentando, à medida que você vai para o visível, esse nível de energia aumenta mais, e quando você chega lá no raio-x, o nível de energia é muito maior. E as nossas fontes de radiação eletromagnética? Então, qualquer objeto que esteja acima do zero absoluto, do 0 Kelvin, ele emite algum tipo de radiação eletromagnética, tá? Para o sensoriamento remoto, a fonte mais utilizada no sensoriamento remoto clássico de radiação eletromagnética é o Sol. Mas no decorrer da disciplina, nós vamos ver que vão existir diversas outras fontes que podem ser artificiais também de energia eletromagnética aplicada a esse sensoriamento clássico. O nosso próximo item é o corpo negro. Em 1899, Max Planck idealizou uma fonte padrão de energia eletromagnética que foi chamada de corpo negro. Ela seria um modelo físico teórico de um perfeito absorvidor e emissor de energia eletromagnética. Esses corpos, eles seriam dotados de alto coeficiente de absorção de radiações e, por isso, eles iam parecer negros para a visão humana. Planck utilizou esse modelo do corpo negro para calcular a quantidade máxima de intensidade radiante de uma fonte que emite um dado comprimento de onda em função da sua temperatura de superfície. Então, basicamente, o corpo negro ele é definido como um meio ou uma substância que vai absorver toda a energia incidente sobre ele. Nenhuma parte da radiação incidente vai ser refletida ou transmitida, e ela é uma base de corpos que vai emitir um espectro de caráter que vai ser universal, independente do tipo de material, da composição e da forma desse corpo. Ele vai depender basicamente da temperatura. Dessa forma, Planck descobriu uma nova constante fundamental que foi batizada posteriormente em sua homenagem lá, e se chama constante de Planck, né, que ela tem um valor de 6,625 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. E
teoricamente, né, nenhum material real ele pode emitir uma taxa que exceda o valor exceda o corpo negro, tá? Para a gente entender um pouco mais sobre esse corpo negro, eu vou apresentar aqui para vocês um simulador interativo da Universidade de Colorado Boulder, que vocês podem acessar. Eu vou colocar o link na página no Moodle, tá? E nele vocês têm a possibilidade de em simulações, se vocês buscarem física ali, vocês vão encontrar um item que vai se chamar espectro do corpo negro. Lá vocês vão poder observar, como está aqui do lado, a densidade de potência espectral e no eixo Y e no eixo X o comprimento de onda, tá? E aqui na barra ao lado direito vocês vão conseguir observar a temperatura tanto do corpo negro quanto dos elementos, de outros elementos, por exemplo, Sirius A, do Sol, de uma lâmpada incandescente e o valor da Terra, isso com relação aos comprimentos de onda. Então dá para vocês terem uma noção de como vai ser esse comportamento. Vocês conseguem ver então o valor da intensidade para cada um desses elementos, tá? Dentro de diferentes faixas do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é o nosso próximo assunto, onde a gente já vai conversar especificamente sobre ele. Mas posteriormente à aula eu indico que vocês façam esse acesso para trabalharem com esse simulador e tentarem entender como esse corpo negro se comportaria, né? Como essa temperatura vai variar com relação a diferentes fontes, por exemplo, o Sol, a Terra. Ajudante de hoje, Mãe Zena. E quem apareceu miando hoje também, em vários momentos, foi a Jujubinha. Nosso amigo Paçoca, que voltou também pro vídeo de hoje. E a outra pessoa que estava latindo na aula de hoje é o Pudim, que apareceu latindo várias vezes no meio da aula de hoje. Foi o Costelinha também.